e fortalecedoras. Que Jesus ilumine a todos. Que assim seja. Então, nosso amigo Tato, da cidade de Bauru, é o palestrante de hoje, e ele pediu para deixar em stand-by que ele gostaria de dar o título a vocês, então me privou disso. Tato. Olá, boa noite a todos. Como é que está o pessoal de Bitinga? Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Sempre uma alegria enorme estar aqui nessa cidade, porque reencontro a Valéria, venho com a Vanilda, então é uma alegria muito grande todo o processo que me faz chegar até aqui. E claro, ver vocês, falar um pouco da notícia da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Cristo, aprender mais um pouco sobre a vida, viver melhor, ser feliz. Esse é o nosso compromisso, nosso objetivo de estar aqui encarnado, tá bom? Espero que vocês levem para casa alguma boa informação sobre a doutrina espírita, e é uma doutrina que nos faz viver melhor com certeza. Pessoal, dia 1º de agosto agora, este livro, O Céu e o Inferno, fará aniversário de 160 anos. Olha que legal. Allan Kardec, há 160 anos atrás, escreveu e publicou este livro, O Céu e o Inferno, dia 1º de agosto. Inclusive, 1º de agosto é aniversário de Bauru, da minha cidade, que vai ser feriado lá. E fiquei sabendo depois que Allan Kardec escreveu esse livro por causa de Bauru. Não, mentira, essa parte não foi. Mas aqui no final do livro, numa entrelinha que tem assim: nascerá em Bauru um rapaz, que fala, não, mentira essa parte também. É a alegria de estar conectado a essas coisas, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas que alegria lembrar que todo aniversário de Bauru é aniversário também dessa joia rara, essa peça maravilhosa que faz parte da codificação espírita, que nos beneficia. E pessoal, leiam esta obra para se entender. O Livro dos Espíritos, que está no prolegômeno, diz assim: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então toda a nossa doutrina está alicerçada, introduzida, apresentada no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele é apresentado à humanidade como se apresentava através de um modelo, uma nova ciência, que era o que Allan Kardec recebeu. E o Livro dos Espíritos, se vocês verem bem, tem a introdução, 4 partes e a conclusão. Ó, tem uns amigos. Pri, vem aqui na frente, ó. Tem aqui lugar para vocês. A Pri, o Fabiano e a Elô. Então, essas 4 partes, cada parte, o livro, Allan Kardec lança um livro correspondendo a uma parte. Isso não é a minha opinião, isso quem disse foi o Cosme Massi e também o professor Herculano, que são autoridades aí sobre a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, esses livros atendem a uma dessas partes. E o Céu e o Inferno é a última parte, onde se fala da vida futura, as penas e consolações, o que acontece com o espírito, com a gente depois da nossa morte. Então, para homenagear essa data importante, 160 anos do Céu e Inferno, eu escolhi algum assunto, algum tema tratado e proposto neste livro para ajudar a gente a entender o que acontece com aqueles que morreram, por que meu comportamento é recompensado se eu agir no bem, por que não seria se eu agir no mal. E as informações aqui, vocês devem comparar, pessoal, com as informações que vocês têm em outras opiniões, de outras religiões. E no íntimo, no cérebro, colocar aquilo que lhe parece melhor. Eu tenho a ousadia de dizer, meus amigos, que se todos nós nascêssemos e fôssemos apresentados a todas as religiões sem nenhum interesse pessoal, sem nenhuma imposição do papai ou da mamãe, acho que a grande maioria seria espírita. Tenho a impressão que a lógica da doutrina espírita atrai, seduz qualquer pessoa. A justiça que é apresentada nesse livro. E este livro, O Céu e o Inferno, é apresentado de uma maneira como se ele poderia chamar a justiça de Deus segundo a doutrina espírita.
ele mostra para nós por que que é justo, por que que é bom ser bom. E nós, entendendo isso, vamos perceber. O livro O Céu e o Inferno é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele apresenta a teoria daquilo que chamamos de céu, do que é inferno, a vida após morte, vantagens e desvantagens de se praticar o bem ou o mal. E, na segunda parte, exemplos da prática, textos, informações do mundo dos espíritos. É um livro delicioso de ler e descreve para a gente coisas incríveis para a gente aprender a nossa vida. Mas então, o que eu selecionei aqui para a gente é o que está no Céu e Inferno. Primeiro capítulo, e Allan Kardec começa assim, ó. Capítulo 1, primeiro parágrafo. Ele abre o livro escrevendo assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a afirmativa. Então, Allan Kardec não impõe nada ainda. Ele só põe todas as possibilidades que existem para a pós-morte. Pode se aniquilar completamente. Essa ideia, para mim, não é muito boa. Pode-se continuar. E caso continue, como que é lá? É bom, é mal, é melhor, é pior? E o pior comparado ao quê? Isso que é interessante. Porque se você está tendo uma vida muito boa aqui na Terra, uma vida de rei, uma vida de príncipe, lá pode ser pior de acordo com o seu ponto de vista, mas pode ser melhor de acordo com o que você adquiriria com menos orgulho, com um pouco mais de vaidade ou um pouco menos. Eu fiquei sabendo, através de uma carta psicografada, que a minha cama, lá no mundo espiritual, está ao lado do Papa Francisco. Fiquei sabendo, ó. Está a minha, aliás, tem a minha cama solteiro, normal. Tem a do Papa Francisco e da Rainha Elizabeth do outro lado aqui. Eu fiquei felicíssimo de saber. Por quê? Moral para mim, não é? Eu estou contando para vocês com uma alegria enorme. A minha cama é ao lado da cama do Papa Francisco. Eles não gostaram, fiquei sabendo. Quem que é esse rapaz aí? Espírito ainda por cima? Não quero saber. Pois é, do ponto de vista, para mim, melhorou. Para eles, piorou. Agora que vem essa questão. Lá, nós vamos ser analisados pelo ponto de vista espiritual, pelos olhos de seres superiores. Portanto, um dos princípios maiores de se ensinar e de se aprender é se desapegar, é dar ouvidos ao mundo espiritual, é atentar-se para esse fato irreversível da morte. Isso, está na hora, eu vou esperar. Quando esse ponteiro chegar no 12, eu não sei se está quase no 10, vai nascer uma criança, eu vou te falar já, que ela tá, a mamãe dela vai nascer, o médico tirou, nasceu. Daqui 120 anos ela está morta. Quem nasceu agora, quem nasceu hoje, daqui 120 anos está no mundo espiritual. Rápido, né? O que dá para se fazer? Isso 120, estou chutando um limite. Daqui desse centro, uns 40 anos, não precisa muito mais. Daqui 40 anos, pessoal, eu vou estar com 88. Eu vou estar com a idade do meu pai. Meu pai que está encarnado, então suponho, estou encarnado. Daqui 50, 98, tudo bem se eu já estiver aqui, se eu já estiver lá, mas de algum modo eu digo, não é bom aproveitar esse tempo, não é bom entender. E ninguém fala para aproveitar o tempo em sair bebendo. Então vamos para o bar beber. Quem falou que isso é aproveitar, meu? Quem falou que isso é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é ter produtividade, ter felicidade em amar o que está aprendendo e passar para frente, é fazer um trabalho bonito no seu consultório, é ser alguém que está feliz de ser quem você é, se orgulhar da existência, da oportunidade, é voltar para o mundo espiritual quase sem culpa de imaginar, desperdicei um tempo valioso, de ser um bom filho, de ser um bom pai, um bom amigo, que encontra alguém nesta encarnação e sente como uma liberdade de brincar com coisas tão simples da vida. Então, Allan Kardec propôs, pensem vocês, o que vocês acham que vão acontecer após a morte?
Mas baseado em quê? Em tudo que se oferece. Escuta o que o padre falou, um pastor evangélico. As cartas que o Chico Xavier trouxe não representam nada para vocês? Se nós nascemos, pessoal, vivemos uma vida e recebemos tantos dons em pessoas, tantas características em outras, tantas dificuldades em umas crianças, tantas facilidades em outra, como poderemos ser julgados igualmente? Não há julgamento. Então ainda assim é um acaso desprivilegiador demais. E ao chegarmos no mundo espiritual, a oportunidade de se imaginar, poxa, que bom que eu pude adquirir tais dons e apresentar na vida. Um ateu legítimo, um amigo lá de Bauru, bom cidadão, eu falei para ele, olha isso aqui, e falei o nome dele, e mostrei um menino tocando piano, assim com 4 anos de idade, numa execução que você tem que estudar uns 12 anos de piano para tocar daquele jeito, e ele tocando sem partitura, porque não deu tempo de aprender a partitura. Ele não sabe nem, não é alfabetizado. E tem um monte de criança assim que canta, que toca violão, que canta. Eu peguei um exemplo. Como explicar esse fato, cara? Esse talento sobrenatural vem do quê? E ele me deu a resposta materialista dele. Ele falou: quando o cérebro humano morre, ele se desfaz, volta a virar átomo. Mas essas partículas, esses átomos voltam a se unir, formando novos corpos. Nessa pessoa, ele pegou esses átomos de um outro pianista. Pá, é uma explicação boa, mas será que o átomo do cérebro ficou todo acumulado no mesmo lugar? E como é que foi? É uma explicação, porém, só tem essa explicação? Tem outra. Só tem esse pão na padaria? E aquele lá que tem aquele com queijo por cima? Esse é recheado do quê? Deixa eu experimentar. Gostei mais desse. Se você se interessou, sinceramente se agradou com aquela resposta, fique com ela, leve à frente. Mas seja sincero com você. Essa proposta que foi lançada há 160 anos atrás, não é para se convencer de fazer proselitismo e ganhar e encher esse centro. Não. É para oferecer ao ser humano uma nova ideia, uma nova proposta de escolha de vida, do que você quer fazer. E eu estou quase convencido do seguinte: não importa ser católico, importa ser bom. Não importa ser espírita, é a cada um segundo suas obras, não a cada segundo sua religião. E daqui a pouco essa criança que já tem lá 2 minutos, 3 minutos de vida, vai ser analisada não pelo que ele foi como religioso, mas como ele exerceu o seu livre-arbítrio aqui na Terra. Este livro, para mim, traz a melhor informação já dada à Terra sobre as consequências de ser bom ou mal, de ser produtivo ou não aqui na Terra. Allan Kardec então continuou: para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Baseado nisso que Kardec falou, nós temos 2 grandes grupos então que vão responder essa pergunta. Primeiro é este amigo lá de Bauru, inclusive ele é um juiz lá em Bauru. Eu não vou falar o nome dele, né, para ficar elegante, só se vocês quiserem saber muito. Depois eu falo fora dos microfones. Ele é materialista, ele acha que Deus não existe e que a vida se acaba com a matéria. Para ele tudo está no cérebro físico, o pensamento surge no cérebro, é originado no nosso cérebro. Portanto, os seres mais inteligentes têm cérebros melhores. Agora, há um outro grupo, que são os espiritualistas, que é a grande maioria. No grupo dos ateus ou dos materialistas, é tudo explicado pela matéria. Não é que eles se apoiam na ciência e nós não. Não, os dois se apoiam em ciência, mas eles somente se explicam o que está na matéria, no universo, no cosmos, no palpável. Não existe espírito, não existe continuação. Tá bom? Essa é a grande minoria, é a explicação mais simples. Nada existe após a morte. Só de eu refletir um pouquinho em cima desse tema, me parece assim: então compensaria ser desonesto, não compensaria? Se eu acho uma carteira cheia de dinheiro e pego para mim e não devolvo, vejo quem é o documento e não me importo, e não existe continuação, é lucrativo fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho o que responder para ninguém. Naquela época onde existia
aquelas regiões rurais, onde um matava para pegar o território do outro, aquela brigaiada. Então, se você exterminasse uma família inteira sem deixar pistas, ou se deixando pistas, mas então estava tudo bem fazer assim. Mesmo que não haja justiça humana, não haverá justiça então no mundo espiritual. Então parece que é favorável, ou que é indiferente, pelo menos, ser mau caráter. E eu fico chocado de perceber como os ateus são honestos. Como eu tenho amigos ateus, como eles são bons. Eu me lembro de poucos, mas me lembro de 2 que vão no consultório. Um faz tempo que eu não vejo, outro vejo com frequência. Como eles são bons para a família, pagam direitinho, amorosos para os pais, atenciosos. Parece que o que espantou não foi o próprio Deus, foi a própria religião, que falou coisas tão absurdas para eles que eles não conseguiram mais pensar diferente. Porém, esse é o grupo dos materialistas. Tudo se aniquilará com a morte. Mas existe um grupo também onde vocês participam, onde participa a minha mãe, que é católica, onde participam os protestantes, os hindus, os muçulmanos, menos aqueles que acham que acaba a morte, que é o grupo dos espiritualistas. O grupo dos espiritualistas é formado por todos nós que acreditamos de algum modo, ainda que seja completamente o oposto, mas que existe uma continuação, a vida após a morte do corpo físico, e essa é formada por quase 98% de todos nós. Eu até desconfio, pessoal, que na hora que o filho está doente, na hora que você está doente, e que já percebeu que o médico já está fazendo caras assim, meio assustadas, se um ateu não pede ajuda a alguma coisa que está fora do consultório, viu? Eu estou saindo de uma gripe, inclusive estou naquela fase de passar a gripe para alguém. Nossa, que delícia, falei assim, queria passar a gripe aqui para Ibitinga, nossa, abraçar e passar, porque parece que eu sou Sara, mesmo hora que eu passo adiante para alguém. Eu vejo quanto que é doído ficar gripado, quanto que isso me abate, e eu fico tão amoroso a Jesus, tão cuidadoso com a minha vida, tão preocupado se eu vou conseguir estar bom amanhã. Então eu imagino, a dor molda todos nós. Não sei, não fico investigando e perguntando para um ateu como que ele fica quando ele está desesperado e aflito. Mas eu acho que chorar só por você mesmo não é bom. É tão gostoso chorar conversando com Jesus. Quando chorar, pessoal, tem que conversar com Jesus, beleza? Vamos fazer um combinado. Chorou, fala com ele. Por quê? Porque é a hora mais sincera, é a hora mais íntima. Chora sozinho no banheiro sujo, mas conversa com ele. Vai lá e abre o coração. Portanto, temos 2 grupos aqui, e esses são os materialistas e os espiritualistas. Agora é o seguinte, para os materialistas, não tem muito o que explicar. Morreu, acabou. É como tirar uma brasa da churrasqueira e colocar em cima de um mármore no chão, e ela vai esfriar e vai se aniquilar. Assim é o cérebro humano. Mas para os espiritualistas, existem muitas ramificações de respostas, muitas explicações. E a nossa explicação, dada nesse livro Aniversariante, 160 anos, faz com que a resposta para mim, que venho buscando, me considero um buscador, seja a melhor resposta já oferecida para nós, porque ela foi dada por alguém que está lá no mundo espiritual e falou como que é. Veja um exemplo simples que funcionará bem. Faz de conta que tem uma porta aqui que sai nesse salão aqui, e que a Valéria me contou que tem lá atrás, mas tem uma coisa lá que vocês nunca entraram, vocês não sabem o que é, e eu estou colhendo informações. Pessoal, o que vocês acham que tem atrás daquela porta? Eu sei porque a Valéria me falou. Eu aceito sugestões, vamos lá. Tudo que vocês falarem é especulação. E vai ser da cabeça de vocês, do interesse de vocês, da realidade cotidiana de cada um de vocês. Vamos imaginar que eu pegue uma moça, pegue você. Ela vai falar, acho que ali tem um berçário. Eu acho que ali tem crianças. Eu vou falar, pessoal, não adianta tentar ouvir, porque a porta é a prova de som. Então é só olhar para ali, mas já está desse negócio. O que é? Eu acho que essa criançada está ali.
para os pais que trazem os seus filhos e ficam ali atrás, enquanto nós estamos fazendo a palestra, estão ali. Pode apostar que essa moça é mãe, ela está ligada à criança, ela é cuidadosa, ela está pensando nisso, onde é que vai essas crianças? Um solteirão, jamais acho que eu falaria isso. Pensa outra coisa. Então vamos pegar um rapaz, faz conta que ele é um solteirão. É legal falar solteirão, né? E eu peguei ele ali. E ele fala, eu acho que ali, acho que ali é um quarto de tortura. Eu não gosto de centro espírita, vocês devem estar fazendo algum trabalho. É mesmo? Talvez no coração dele exista alguma coisa relacionada a isso. Algo mais desapegado da família, algo que ele já experimentou, algo que ele considera que se faz no centro espírita. E eu posso perguntar então para o pessoal do coral, e dar o exemplo de hoje, mas não teve coral aqui hoje. E lá tem uma sala de música, por isso a porta é a prova de som. Então eles estão ensaiando lá e não tem música nenhuma ouvindo aqui. Veja que cada um responderá de acordo com o que é, com o que sente. Fala, bom, eu vou revelar para vocês o que tem lá. Sabe como? Tem gente lá dentro. E eu vou ligar para ele agora. Sabe como é que chama esse meu telefone? Chama médium. Esse médium, ele consegue fazer eu conversar com quem está lá dentro. Vocês vão ver só. Alô? É da salinha aí de dentro? Ah, sim. Está na hora de revelar. O que tem aí? E vamos imaginar que lá tem uma pessoa que não saiba o que é aquilo. Não precisa ser um gênio. Ele vai falar o que ele está vendo. Falar, aqui, como é que eu vou descrever? Tem uma cadeira. Uma cadeira? Mas não é bem uma cadeira. Ela tem uns botões que se aperta e ela deita. Uma cadeira que deita. Eletrônica. O que mais tem aí? Tem assim em cima, mirando para onde a pessoa está deitada, uma luz. Tem um aqui que já sabe o que é. Você acende um foco. Peraí. Tem umas mangueiras e tem um pedal aqui. Deixa eu apertar esse pedal, ver o que faz. E foi. Aí o rapaz vibra. Acertei. É uma máquina de tortura. É um consultório odontológico. Ninguém acertou. Todo mundo deu bons palpites. Todo mundo tem o dia de falar. Mas por que eu não vou acreditar em alguém que me dá uma informação que está lá dentro? Ele está vendo. Ele é do nosso time. Ele não quer mentir. E se mentir? Ele mentiu. E se a informação vier errada? Pode vir. Ele pode ter interpretado de uma maneira errada. E inclusive ele falou uma coisa que nós supomos que foi uma cadeira de dentista. E está lá para atender as pessoas. Aqui tinha um consultório. Tudo bem. Nós recebemos a informação espírita assim. Esse livro foi recebido assim. Por informações de pessoas que estão lá e trouxeram comunicações. Allan Kardec não era espírita. Aliás, o espiritismo nem existia. Allan Kardec era católico. E ele se choca com a doutrina espírita e é repulsivo de início a ela. Ele vai atrás para provar que as mesas girantes eram fraudes. Ele vai tentando combater essa ideia. Mas um homem como ele se depara com a informação. Ele fala, meu Deus, tem alguma coisa aqui atrás. Tem alguma coisa superior. Tem alguma coisa que está respondendo. Ele não acreditou que as mesas pudessem responder perguntas inteligentes. Ele falou, o dia que você me provar que as mesas têm cérebro e nervos, eu acreditarei que elas podem responder. Mas enquanto não me provar isso, não pode provar. E ele tem razão. Não pode provar, não pode uma mesa feita de madeira, de qualquer tipo de madeira, de pedra, de qualquer coisa, vá ganhar inteligência. Não é porque é um quadro de Jesus tão bem pintado por Greg Olsen, não é porque tem uma escultura de Michelangelo que aquilo tem vida. É só uma forma. E Allan Kardec questiona isso. Mas quando Allan Kardec vai na casa da senhora Play Maison, numa terça-feira, às 20 horas, analisa uma mesa que participaria de um evento, leva com ele 10 perguntas no bolso, e as perguntas são respondidas para ele antes dele fazer. Ele falou, como é que você sabia que eu traria essas perguntas? E através da tipografia,
A senhora Play mesmo vai anotando, ela fala: as perguntas foram feitas na sua casa, professor Rivaio, e nós estávamos lá com o senhor quando o senhor a escreveu. Quando você se fala nós, você se refere a quem? Aos espíritos dos homens que viveram na terra antes do senhor. Então não é cérebro e nervo. Então tem espírito que está me vendo e eu não estou vendo. Eles viram o que eu escrevi, responderam, porque estão acertando, está me convencendo. Alguém tem alguma alternativa melhor? Alguém quer ir lá ver o que se é uma cadeira de dentista, o que é? Tem que morrer. Tem que morrer para ir lá. Ou desdobramento, mas você volta e não lembra? Ou vamos acreditar naquela informação? Eu vou tentar acreditar. A informação é maravilhosa, é boa, é justa, me convence. Pessoal, pode perceber que quando a pessoa não quer ser convencida, ela não é convencida. Não converse com quem tem certeza na vida. Ela tem certeza, ela não está procurando a resposta. Converse com quem tem dúvida, com quem está aberto a ouvir. Eu tenho algumas sobrinhas, tinha, né? Não estou mais, bom, que são testemunhas de Jeová. Nunca me vi no direito de falar para elas sobre espiritismo. Nunca falo para uma criança que pergunta para mim se existe reencarnação. Eu falo: por que seu pai fala disso? Eu acho que seu pai está certo. Não vejo oportunidade em tentar convencer uma criança que não é minha filha ou da minha família. Agora, se um dia o pai dela, a mãe dela, me pedir para falar de Jesus Cristo na ótica espírita, me pedir para falar de espiritismo, me pedir para falar de reencarnação, ou alguém já querendo aprender mais, aí eu falo. Mas o que eu quero dizer, a informação dada para nós através da doutrina espírita é insuperável. E quem não quer ouvir, não ouça. Porque quem quiser continuar acreditando que aquilo lá é uma sala de piano, ou uma máquina de tortura, ou um lugar para berçário para criança, pode continuar, mesmo com as informações que vieram. Não adianta você falar das cartas do Chico Xavier. É inútil. Se eu falar assim, você não acredita que algumas famílias, tristes porque perderam entes queridos, iam até Uberaba, chegavam em Uberaba, não se apresentavam, como essa moça está chegando, eu sou o Chico Xavier, ela vai sentar, eu não sei quem é tudo combinado, viu? Ela entrou na hora certinha. Ela sentou, eu não sei quem é, se eu vi não me lembro, e de repente eu escrevi uma carta da mãe dela, só que eu chamo ela pelo apelido. Eu falo que ontem a prova que ela fez, ela foi muito bem, a mãe está orgulhosa. Eu dou alegria pelo filhinho dela que nasceu. Eu falo do pai, do marido. Como é que truque é esse, meu? E as pessoas não se convencem. Não tem problema, porque ela não quer se convencer. Mas se você estiver aberto a ouvir, escuta essa resposta que foi apresentada aqui por Allan Kardec, E ele fala um pouquinho de uma coisa que a gente tem que perder: medo da morte. Está no capítulo 3 da primeira parte, na parte teórica. Esse temor da morte é efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então ele fala que por dois motivos nós temos medo de morrer. Primeiro, a sabedoria de Deus, e outra, para fazer valer o instinto de conservação. Porque se a gente não tivesse nenhum medo de morrer, a gente gastaria a nossa saúde, a nossa vida, de uma maneira errada, sem preservar e conservar essa máquina importante que é o corpo físico. Graças a Deus, um homem para de fumar quando ele recebe a notícia que está com câncer, e ele vai ter que parar na marra. E ele para, ele vence isso. Inclusive, pessoal, se há fumante aqui dentro, eu vou dar um conselho que eu ouvi no meu grupo mediúnico, com a Keila, que falou isso pra gente. A Van estava lá. Era um espírito de fumante, muito
dependente, numa abstinência absurda, desesperado e querendo, e depois vai se acalmando, chora muito, vê que não vai ter jeito, é encaminhado, e ele satisfeito falou: ó, posso falar um conselho para vocês? Claro, por favor, amigo. E ele deu um conselho que eu acho que é valioso. Ele falou: ó, se alguém desse grupo fuma, para de fumar. É só isso? Não. Para de fumar enquanto vocês têm saúde. Não deixa para enfrentar a abstinência na cama de um hospital. Enfrenta a abstinência num parque de diversões, no cinema, com a namorada, numa viagem. Porque vamos supor que eu estou doido para fumar um cigarro, cara. Estou doido, estou trincando. Ai, moçada, eu estou desesperado. Tá, tu esquece, eu vou te levar numa sorveteria muito legal que abriu. Vamos lá, vamos lá. Não é mais fácil enfrentar lá na sorveteria, brincando, do que não posso sair daqui. Amor, chama a enfermeira, tá acabando o soro. Quero ir no banheiro, me leva. Olha a tortura que é. E não fale igual um outro amigo meu, que eu adoro. Também não vou falar o nome dele. Só se vocês quiserem muito, depois eu falo. Ele falou, ele é fumante, ele adora fumar. Ele falou: eu fumo porque eu gosto. Ele fala que eu gosto. Quando eu morrer eu vou ter que parar mesmo. É verdade, cara. Mas é muito mais difícil. Porque agora, qualquer tormenta que vocês tenham no coração, qualquer tormenta que vocês sintam, o corpo físico os protege, os mantém aqui. Quando vocês não têm corpo físico, a tormenta o equilibrará no mundo das tormentas. Então fala assim: existe o vale dos tatuados. Não é porque você fez uma tatuagem, é porque a vibração daquela turma é parecida. Não é porque você era traidor e que, sei lá, o vale dos traidores, dos infiéis. Não é porque você tem uma vibração parecida. A tua frequência é aquela lá. Por que a gente não anda com os urubus? Porque a gente não sabe voar. A gente anda com quem rasteja. Então, quando você morrer, a abstinência, o desespero, a angústia vai te fazer ficar preso ao quem fuma. Vai ficar no boteco lá, esperando chegar um para comer a salsicha da conserva e pegar uma pinga. Eu ficaria tanta vergonha se vocês me vissem nessa situação, cara. Não, tá palestrante ali? Ia, falava tanta gente, cara. E eu lá, nossa senhora, isso eu não vou fazer, pessoal. Posso fazer outras coisas, mas isso eu não vou fazer. Então, o convite é feito. Ele é necessário, esse medo, esse pânico, esse temor da morte, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, ter o medo da vida me dá uma parte ruim, que eu vivo com medo, é desagradável demais ficar com medo, e outra que também, por enquanto, me protege. Porque se eu não tivesse esse medo do meu desconhecimento, eu seria um inconsequente e viríamos para Ubitingava a 300 km por hora, sem tomar cuidado. Por isso os radares, porque o radar não é um obstáculo na rua assim, mas eu não gosto de pagar conta, então eu me policio para andar no jeito certo ali. Allan Kardec colocou assim, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, quando ele fala vida futura é morte, tá? Pós-morte. O temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua visão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura lhe dá outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Então, ao mundo dos materialistas, mostra assim, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver bem, eu tenho que viajar. Pessoal, se vocês não viajaram muito, não tem importância, vocês viajam na próxima encarnação. Vocês vão encarnar lá, inclusive, encarnar na Itália. Eu queria conhecer a Itália, não conheci ainda, pretendo conhecer.
Mas eu encarno lá. Vou em desdobramento, fica tranquilo. Você vai ter tempo para tudo. Você tem todo o tempo do mundo. Deus, para Ele não conta tempo, não passa assim como para a gente. Então não se preocupa não. Seja uma pessoa boa e adquirir moral, caráter, dá para adquirir em qualquer lugar. Às vezes até de viajar muito te dá uma posição muito superior em pensamento que você não adquire. E também não é um fato consumado, pode ser o contrário. Allan Kardec conta assim, para libertar-se, olha que informação maravilhosa. Para libertar-se do temor da morte, é mistério, é fundamental poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. Essa frase, ter penetrado pelo pensamento, Aristóteles falava muito disso. Conhecer pelo pensamento. O que ele quer dizer? Raciocinar em cima, ponderar. Será que tem aquilo lá dentro daquela sala, meu? Como o cara sabia também, né, que tinha uma coisa de dentista lá? E parece que eu estou vendo agora que eu prestei mais atenção, umas pessoas que vão lá e saem com a mãozinha no rosto. Parece que eu estou observando, parece que tem a ver depois que eu ouvi. O Chico Xavier me falou uma coisa para aquela família, que parece que falou para uma outra lá, cara, que tem a ver. E eles concordaram que aquelas pessoas tinham aqueles apelidos. Isso estou falando da parte prática, pessoal. Nem precisava. Olha só, quando venho Orlando Noronha Carneiro para Bauru, eu vou atrás dele fazer uma palestra na psicografia, eu sempre pergunto assim, pode perceber, pessoal, quem que é católico aqui? Aí levantam as mãos lá. Quem que é protestante? Quem é espírita? A maioria fala, pô, espírita veio atrás de psicografia? Espírito não precisa vir. Espírito tem que ter convicção do que é. E depois outra, para que eu vou querer uma informação do meu pai, que está encarnado ainda? Para saber se ele está bem? E se ele não tiver? E se ele tiver? O que muda para mim? Não é assim, filho, você está atrás dessa informação. É porque eu não consigo encontrar uma explicação. É porque eu vou ter paz daí. Espírita não tinha que ter atrás disso. Tem que ter convicção. E se você quiser, espírita, faz uma prece antes de dormir, pede para encontrar teu pai. Não pede uma carta não, uma churuca. Vai lá falar com ele, vai lá, pega na mão dele. Pai, mostra onde o senhor está dormindo. É minha cama, é lá do Papa Francisco mesmo, da rainha? É a cama do senhor aqui em frente, que legal. E minha mãe, cadê minha mãe? A minha mãe está em outra ala. Vai lá falar com ele. E se eu não lembrar? Se não lembrar, você acorda bem, do mesmo jeito. Espírita não precisava ir atrás disso, viu, pessoal? E isso pode perceber que o Emmanuel fala, Chico, nós vamos trazer a carta agora para pessoas individuais, porque mesmo depois de toda a obra minha, Emmanuel, todo André Luiz, todos os poetas, tudo que foi concretizado já aqui, vamos ter que trazer para algumas pessoas. Vamos ter que mostrar essa realidade também que existe, que é maravilhosa, sem dúvida. Eu falo para vocês, mas é claro, pessoal, se isso move a vida de vocês, vai atrás da psicografia sim, viu? Se vocês não têm paz sem uma psicografia, vai atrás dela. Mas saiba que você tem uma psicografia em cada página desse livro. Você tem uma psicografia em cada página do Livro dos Espíritos. Em cada página do André Luiz tem uma psicografia nova para você. Explicando, mostrando, conduzindo, revelando a vida espiritual. Só vale se for do seu ente querido, é o orgulho envolvido. Não precisaria ser assim. Mas se é muito importante, vai. Aí ele fala assim, eu vou. Orlando, eu já falei, Orlando, quando meus pais morreram, eu quero ter privilégio, hein? Eu nem quero pegar fila. Eu quero que você já traga aqui na minha casa, no conforto do meu lar. Nossa, que delícia falar isso. Acho que o meu anjo da guarda fala, isso, vai pensando. Então olha só que legal, ó. E isso é pelo pensamento. Então, entrar pelo pensamento, refletir, ponderar, discordar, descartar, não aceitar. Fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Pessoal, isso é muito importante. Parece que no Evangelho de Jesus, ele mais ensina desapego
do que em si ensina amor. Não é que ele não ensina amor, tá, pessoal? Mas ele ensina o passo seguinte, ou o primeiro até chegar no nível maior. Ele fala, deixa isso para lá. Não vos inquieteis andando procurando o que havia de comer ou beber. Não fique tão preocupado com comida. Amanhã você vai conseguir comprar. Vai ter almoço, sim, pode deixar. Deus sabe que a gente precisa comer, não sabe? Ele sabe que a gente tem que vestir uma roupa. Fica tranquilo, não vai faltar não. Mas seja primeiro honesto. Busca primeiro o reino de Deus. Seja um homem bom para sua esposa, para o seu filho. Seja um cidadão bom. Seja um funcionário bom, um patrão bom. Primeiro isso. Busca primeiro esse reino. Depois o resto vem por acréscimo. Porque se você trabalhar direitinho, você vai sempre ter emprego. Se você tiver honestidade, por mais que seja um país corrupto, que nos massacre, vai sobrar um pouco para vocês. E daqui a pouco, com 120 anos, aquele menino que já tem o quê? 30 minutos de vida, está desencarnado, volta ao mundo espiritual. Não se preocupem muito não, porque é a mensagem do maior que esteve entre nós. Então ele pede para a gente se desprender da matéria. Então o conhecimento da realidade espiritual, do que tem atrás daquela porta, ditada por um médium, que passa informação através de um intermediário, ele passa para mim essas informações, e que chegou até nós, e que faz 160 anos, me fala isso. Que eu tenho que ter conhecimento, buscar o conhecimento, entrar pelo pensamento no mundo espiritual e entender que isso vai me dar menos medo de morrer e mais desprendimento da matéria, menos apegado. E o apegado não é não amar, apego não é amor. Ser desapegado não é ter desamor. Ser desapegado é ser alguém que não se importa, por exemplo, de doar uma coisa, de treinar a doação, de gastar um pouco do seu tempo fazendo aquilo em prol de alguém. Leiam hoje, vai buscar lá na internet, todo mundo tem acesso à internet aqui. Treino para a morte, irmão X, que é Humberto de Campos. Tem um momento lá que ele fala, se você possui alguma posse, se você tem algum dinheiro, não adie doações. É um treino, mas não é dar o que sobra, pessoal. Eu vejo em campanhas do bazar a pessoa chegando e entregando roupas que não dá para usar. Não é que ela está desapegada, não. Ela, em vez de ela pôr na lata do lixo, ela pôs num saco plástico e trouxe para o centro. Não dá para usar, está rasgada. O decote está desgarçada, não dá para usar. Tem que ser uma roupa que dê para usar. E quando ela vai comprar uma roupa no bazar, se vocês compram roupa no bazar, não pede desconto. É R$5 a peça. Você vai pedir 2 por 8? 2 por 8 você pedir? Não, paga 2. Ah, eu dei uma de 10. Fica com o troco, moça. É em prol de alguma coisa. Você tem que pedir desconto em shopping, na concessionária. Olha, dá mais um pouco no meu carro aí. Poxa vida, eu conheço muitas pessoas que trabalham em bazar. Quando você vai ver, e eu peço informações, muitos de nós tenta pegar 3 peças para ganhar um desconto. Poxa vida, isso é deprimente, é um bazar, não é mais bazar da Pichincha, pode ver, só bazar. E esse bazar é para gerar dinheiro por um centro que não arrecada dinheiro da gente. E tem um truque bom que eu vou ensinar para vocês, esse truque infalível. Quando vocês forem em bazar, vocês veem umas peças lá, falam, gostei daquele vestido, é aquele que eu quero. Eu vou perguntar quanto custa uma outra peça, e antes dela terminar de falar o valor, eu vou me exaltar no preço. Então vamos lá. Quanto custa aquela saia ali? Aquela saia, seu louco, meu, isso é 5, tá louco, 5 reais? E aquele vestidinho ali? A moça já está acanhada, ela já está diminuída. Ah, eu faço 4 para o senhor, 3. Não espera muito da vida futura não, viu? Se você está agindo assim, cara, olha, espera e verá. Aquele menino que nasceu naquela hora, daqui 120 anos só que ele vai estar no mundo. Nós vamos estar antes. Vamos ver quem é que está com a razão. Dr. Bezerra de Menezes falou para a própria família, que o tirou da família, que cortou quando ele se declarou espírita.
Em pouco tempo, todos nós estaremos no mundo espiritual e vamos ver quem é que estava com a razão. É linda essa frase do Dr. Bezerra. Aí ele fala assim, ó, Kardec, se ao desprender-se da matéria, no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual, apegando-se às aparências. O homem não distingue a vida além do corpo, esteja embora na alma a vida real, ele não distingue. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Ou seja, você depositou todas as suas fichas na roleta de número 8. Você apostou tudo. Só que saiu o número 9. Perdeu. Você não tem. O banqueiro rapou todas as fichas assim. Você apostou tudo numa coisa que não era. Não adianta, lá não vai ter cartão de crédito. Mas vejam bem, sempre dizer, porque hoje em dia é difícil, você fala uma coisa e você leva para o outro lado. Dinheiro é algo muito importante. Há um livro do Emmanuel chamado Dinheiro, você sabia ou não? O Emmanuel psicografou um livro através do Chico Xavier e falou: Emmanuel, que título vai ter esse livro? Dinheiro, Chico. Dinheiro. Chega num sebo, numa loja espírita, fala: você tem um livro do Emmanuel que chama Dinheiro? E vocês vão ver lá o que significa o dinheiro para o Emmanuel. Dinheiro é como uma carta coringa. Ele se transforma em merenda, se transforma em bazar, se transforma em veneno. Você transforma, é um valor fictício dado a algo que não tem o mesmo valor de uma comida. Se estiver no deserto morrendo de sede, cavar, achar um baú de dinheiro, não vale nada, não tem venda para vender água. Tem que achar o dinheiro ou uma venda junto, ou só uma água para te salvar. Então o dinheiro é uma carta fictícia. E ele é um representante, diz o Emmanuel. Como se vocês me convidam para vir participar do bazar, para ajudar na sopa, eu falo: puxa, eu não vou poder ir, mas eu vou fazer uma doação. Eu compro com o dinheiro um representante que vem aqui colaborar. O tempo passa muito rápido aqui em Bitinga. É diferente em Bauru. Lá em Bauru dá tempo, aqui não dá tempo. Passa muito rápido, muito gostoso aqui. Se ao contrário, então ele fala que o espírito atrasado se ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real e a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo. Antes fosse de misérias e dores. Antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Não há como se amadurecer, pessoal, sem o conhecimento. Não há como amadurecer sem a vivência. Você pode perceber como, às vezes, uma criança é tão ingênua, ela não está madurinha, ela não conviveu, ela não escorregou e caiu. Eu percebo quanto, às vezes, meu filho, meu sobrinho, se machucam bobamente. Por quê? Porque não perceberam que era perigoso mexer ali, porque se atreveu sem tanta noção. Então, a madureza vai nos trazer essa experiência, mas é preciso buscá-la, querer encontrar e desejar crescer, pessoal, acima de tudo. Olha só, pessoal, eu preciso finalizar, né? Puxa vida, como tempo? Falta 5 minutos? Vou passar 5 minutos, talvez eu gaste mais 10, então eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Aqui é uma história de Chico Xavier, que eu gosto demais, e que diz assim, ó: um amigo de Belo Horizonte disse um dia ao Chico: tenho ido ao Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre que me é possível, e nas preces tenho rogado ganhar na loteria. Alguém já pediu em prece para ganhar dinheiro? Não. As nossas preces são bem egoístas, não tenham vergonha de falar isso não. Eu já vi, quando eu vou falar em casamento, e sempre que eu testo a noiva, eu falo: seu casamento vai ser no coberto ou no céu, no campo? Vai ser no campo. Que legal, que bom. Será que vai chover? Não, pelo amor de Deus, não pode chover. Tenho rezado tanto, pedido tanto para não chover. Para ela, é um pedido normal. Você pede todos os dias para não chover? Não.
Só no meu casamento. Você não está preocupado, então, no casamento da outra, que vai casar no dia seguinte, no dia anterior? Não. Mas ela pensa, mas eu vou pedir por mim mesmo. Por isso um pensamento egoísta, um pensamento isolado. A pessoa foi no centro espírita para pedir para ganhar na loteria. Essa barganha que não funciona com Deus. Esse interesse. Eu vi, pessoal, lá no túmulo de Allan Kardec, pessoas chegarem e colocarem um papelzinho no túmulo dele. Eu estava lá quieto, vi, bem passado, né? Aí eu falei, o que será que ele escreveu, hein? Uma curiosidade me subiu. Falei, aí peguei o papelzinho. Está escrito em francês, não entendi, devolvi. Mas você acha que eu peguei o papel do cara? Vai que tem um urucubaca nesse negócio, meu dedo cai. Não, mas eu falei, cara, por que ele pôs esse papelzinho aí, será? Será que é uma coisa que ele quer e está falando para o Kardec influenciar? Por que as pessoas colocavam no bolso do Chico Xavier pedidos de prece, desejos a se realizar? Você tem o mesmo poder. Você é filho igual. Um filho que pede uma coisa ao pai só não vai ser atendido se ele for muito pequeno e pedir para dirigir o carro. Não pode. O filho mais velho já pode, então ele vai ter essa vantagem. Mas ele pedir que está com fome, que ele quer comer, tem o mesmo peso do outro. O tipo de pedido que você faz que é o importante. Pedir para ganhar na loteria, com qual intenção você quer ganhar na loteria? Às vezes ganhar na loteria é uma coisa boa, porque você vai ter a intenção de ajudar, mas você não precisa ganhar na loteria para ajudar. Você já tem o suficiente. O Chico falou, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. E se você tem o desejo de ajudar, ajuda com o tempo, ajuda com uma assistência, ajuda com um olhar, com uma conversa, e ajuda até com um dinheirinho, se você quiser. Então esse rapaz ia ao Belo Horizonte, um dia encontrou o Chico, né, e falou, tenho ido ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, sempre que me é possível, e nas preces tenho rogado ganhar na loteria. E vendo a estranheza do médium, ele acrescentou, mas calma, Chico, se eu ganhar, eu darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. Eu não tenho ideia de quanto era 20 contos naquela época. Se alguém souber, depois me fala. Mas devia ser uma quantia razoável. Se eu ganhar, te dou 20 contos, Chico, para o centro. Os dias correram e o homem ganhou a sorte grande. Pessoal, pode saber, não foi porque ele pediu na prece ali. Talvez foi porque ele desejou. Tudo que vocês desejarem de coração, vocês estão movimentando forças cósmicas para acontecer. Portanto, não deseja muito o mal de alguém, não. Porque você está movimentando coisas para que ela tropece, que dê errado, que ela não perceba, que ela se perturbe e se suicide, movido pela força dela e somada à tua, e você será responsabilizado. Deixa que Deus acerte essa conta com ele. Então o rapaz ganhou na loteria. Os dias correram, homem, 200 mil cruzeiros, e ele daria 20 contos por cento. Quando isso aconteceu, sumiu de Pedro Leopoldo. É maravilhoso. Eu já pedi a Senhor para ganhar na Mega, acumulada. Mega normal não, acumulada. Que uns 60 milhões. Se é por um juro. Quanto dá? Nossa, cara, dá quase 600 mil por mês. O que eu vou fazer com ele? Eu acho que eu não ajudaria ninguém. Viu? Se você for pedir, pede para ganhar sozinho, que você não vai ajudar. Senhor, eu não vou dar para centro nenhum. Eu quero ser um homem rico. Eu quero experimentar o que é ter helicóptero. Eu não quero dar, porque você estará mais sincero do que os hipócritas. Olha só para vocês terem uma ideia. Sócrates, o grande filósofo, no A Caminho da Luz, o Emmanuel escreveu assim: o comportamento de Sócrates, quem escreveu? O Emmanuel escreveu no A Caminho da Luz assim: Sócrates, o comportamento do grande Sócrates, do filósofo, se assemelhava ao do próprio Cristo. Tá, o que tem que estar falando isso? O Sócrates ouviu do oráculo de Delfos que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. Ele falou, eu sábio? Por quê, cara? Eu não sou nada, eu não sei nada. Como assim eu sou sábio?
Eu vou lá tirar isso a limpo. E ele foi lá. E ele pergunta ao oráculo de Delfos, que era um médium, era de comunicação espiritual. Eu ouvi comentários que eu seria o homem mais sábio de toda a Grécia. Mas não pode ser, eu não sei nada. Eu sou muito fraco em conhecimento. Mas é verdade, Sócrates, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. E por quê? Porque você não sabe realmente nada e sabe que não sabe nada. Os sofistas, os outros, não sabem nada como você e acham que sabem. A tua vantagem sobre eles é saber que não sabe nada. É por isso que você é o homem mais sábio. Olha o nível que tá. Tenta ler uma obra de Platão para você ver o nível do pensamento de Sócrates, se é pouca coisa. A ponto do Emmanuel escrever no Caminho da Luz que o comportamento de Sócrates se assemelhava ao do Cristo. Eu vou falar isso numa palestra, tudo bem, as palavras ao vento, fica no YouTube, mas o Emmanuel escrever no Caminho da Luz tem peso. E por que eu estou falando isso? Para que na prece de vocês, se alguém quiser ganhar na Mega, pede para ganhar sozinho e fala que não vai doar. Fala, não vou doar, senhor. O senhor sabe que eu não quero doar. Eu quero ganhar dinheiro sozinho. Não vem me cobrar depois, hein? Não vou doar nem para a igreja, ó, Centro Espírita, Ibitinga, Valéria, ó, pra você. Não vou, não. E lá eu vou cortar a amizade com a maioria. Você vai estar com a mesma chance de ganhar e vai estar limpo em relação à tua intenção. Observe que no Evangelho de Jesus ele bateu muito mais em hipócrita do que quem se assumia. Então, um conselho bom nessa palestra: pede para ganhar sozinho e não doa. Você nem vai ter consciência pesada. E aí ele fala assim: quando ele ganhou, desapareceu, sumiu de Pedro Leopoldo. Se via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer na prosperidade crescente que o céu lhe concedera. Em minha ingenuidade, um dia prometi uma dádiva a um certo centro espírita, que se melhorasse de sorte, eu daria 20 contos. Quantas asneiras falamos sem perceber. É verdade, irmão. Quantas asneiras falamos sem perceber. Quantas todos os dias nós falamos. 14 anos se passaram e o homem da sorte grande morreu. 14, nem esperou tanto tempo. O menininho vai estar com 14 anos. 14, a idade do meu filho. O Henrique hoje tem 14, a Valinda viu ele, está grandão. Nasceu ontem, hoje está com 14. Não deu para fazer nada quase, já passou 14 anos. 14 anos de um homem rico. Ainda bem que foi só 14, porque quanta barbaridade você deve ter feito, meu irmão. Quanto desprezo, quanta arrogância, quanta coisa que só te incriminou. 14 anos se passaram e o homem morreu. Olha só que legal. Passados alguns dias, apareceu em espírito numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Olha agora o rabo entre as pernas. Chico, disse ao médium, buscando abraçá-lo, preciso pagar uma dívida. É uma delícia essas histórias. Eu vibro. Preciso pagar uma dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e ainda vou trazer o dinheiro. E o Chico: acalme-se, meu amigo. Agora é tarde, respondeu o médium. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está em boas mãos. Em outras mãos. Por quê? Nada disso. O dinheiro é meu. Nossa, já foi seu, meu irmão. Você está desencarnado. Eu adoraria dar essa notícia para vocês. Van, você está desencarnada. Para isso eu teria que estar lá no mundo espiritual. Mas eu gostaria que vocês fossem na minha frente. Mas eu indo, um emprego que eu gostaria de ter, que eu sempre pedi, é trabalhar nessa busca dos meus amigos. Ninguém é de ferro. Eu ia dar uma assustadinha na Van. Van, sou eu. Não virei uma penada não. Você morreu, Van. Vambora. Deixa o Lauro aí, vambora. Se acontecer isso com vocês, maravilha, dê a glória. Se acontecer de alguém da família, está bem velhinho, começou a delirar, é a lucidez chegando. Começou a ver a tia,
Começou a ver gente que estava lá no mundo espiritual. Ótimo, é a comitiva chegando, agradeça. Não fique implorando para não morrer, não. Fala, tia, vai embora. Vai com ela. O Haroldo contou uma história bonita lá no Inteligência Limitada. Ele fala que a tia dele estava naquela que não vai, morre, não morre, vai, não vai, morre, não morre, né? Ele percebeu que aquele apego, aquele desespero. Ela começa a ver outras pessoas. Ele fala assim, ô tia, tudo bem? Ela, em coma, né? Ó tia, pode deixar a Marilda, a Laurinha, eu vou cuidar delas, viu? Vou ficar, tá tudo bem. Eles estão tudo crescido já. A mais nova está na faculdade. E a senhora já não está vendo aí o vô Anastácio, a tia Melissa, estou supondo os nomes. Vai com eles, tia. Eles já vieram buscar a senhora. A senhora já está com 98, já fez tudo o que tinha que fazer aqui. Não vai deixar eles esperando. Tanta gente veio buscar, a senhora vai fazer isso aí com eles? Vai embora, vai tranquila. O que mais a senhora gostaria de fazer aqui? A senhora já está com idade, está com dor nas costas, já não enxerga direito, não escuta direito. Vai que a senhora vai ganhar tudo novo, muito melhor. Ela se acerena, em pouco tempo desencarna. Poxa vida, coincidência ou não, que mensagem bonita do Haroldo, que posicionamento corajoso, sem temer a morte, entendendo. Os meus pais, pessoal, que a Van conhece, estão com 98. Daqui 2 anos, com 88. Daqui 2 anos eles estão com 90. O que mais eu posso querer? Daqui 7 anos estão com 95. Não vão durar muito mais tempo. Que durem 15, vão para 100 anos. Não é egoísmo meu querer que não vá, que eu vou sofrer. Cara, eu já cresci, já passou, já me formaram, já passaram o bastão, já me ensinaram a voar sozinho. Pode ir tranquilo, a gente se encontra logo mais. É a postura correta, é o que tem que ser feito. Então ele fala, o câmbio mudou para você, não se preocupe, a sua fortuna está em outras mãos. Por quê? Nada disso, o dinheiro é meu. Já foi seu, meu irmão, você está desencarnado. A entidade gritou, e acabou perguntando em lágrimas, e agora, Chico? O que eu faço? E o Chico lhe respondeu, esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Ele nossas contas e tudo ficará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se, chorando muito. Não precisava chorar assim. Foi porque ele prometeu o dinheiro e não deu? Claro que não. Claro que não, pessoal. Foi porque ele se apegou a essa coisa importante, mas que é da terra, não se levará para lá. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de comprar uma coisa que eu quero, mas eu tento não alucinar com isso. Eu tento perceber que quando surge um telefone mais novo que o meu, é só uma luzinha a mais que ele tem, é só um detalhe. Eu não preciso imaginar que o meu está descartável. É difícil, porque é muito berçário ainda. Mas vamos tentar fazer isso cada vez melhor, para, ao voltarmos para o mundo espiritual, pelo menos termos uma condição mais equilibrada, mais calma nessa passagem. E uma vez, como realmente era afinal o Chico comentou, ele fala para todas as pessoas, se alguém viu a morte, e que ver a morte é muito bom, essa condição de você começar a observar pessoas que morreram antes de você e que te gostam e que estão vindo te ajudar. Se isso acontecer com você, não tem volta, pessoal, não tem volta. Apeguem-se a essa realidade, pensem nessa realidade. Pensar na morte não significa que você quer morrer. Eu vejo problemas dentários todos os dias, eu vejo dente apinhado todo dia, eu vejo gengivite todo dia, eu luto para tirar dor todo dia. Não quero ter nada disso. Não é porque eu estudo sobre isso que eu quero ter isso. E estudar sobre a morte é só ter um conhecimento para que quando chegar esse momento inevitável, eu vá da melhor maneira. E ao acontecer isso com vocês, e acontecerá mais rápido para vocês do que desse menino que começou aí a vida dele naquele segundo, que agora deve ter dado ali perto já de uns 50 minutos, volte ao seu mundo espiritual, à sua pátria real, da melhor maneira. E saiba
que você vai ter muitas e muitas oportunidades de nascer outra vez e ser mais feliz. Meus amados amigos de Bitinga, feliz aniversário dos 160 anos do Céu e Inferno. Aproveitem esses presentes oferecidos pela espiritualidade. Ele está de graça na internet, você pode fazer download. Se você não sabe fazer, eu tenho toda a codificação, André Luiz, Emmanuel, isso aqui, Kardec, passo para vocês. Mas apresentem isso para si mesmo, aprendam com isso e morram muito melhor. E a gente se encontra no mundo espiritual. Fique com Deus. O que eu faço? Faço a prece, Valéria? Não. Vou fazer uma prece então, pessoal. Posso fazer? Eu adoro fazer prece. Contrariando, Valéria, aquela situação assim. Me convide para fazer o evangelho no lar. A pessoa está feliz da vida, assim. Me pede para fazer a peça inicial. Que raiva. Pessoal, vamos fechar nossos olhos, tá bom? E agradecer, ó. Vamos só agradecer. Emitir a Jesus um sentimento de gratidão pela oportunidade, por Allan Kardec, por tudo que acontece na nossa vida e oportunidade de crescimento. Senhor Jesus, mestre e amigo, meu Senhor, muito obrigado, mestre, obrigado de coração. Receba o obrigado de todos nós aqui em Ibitinga, dessas pessoas que vieram no Centro Espírita ouvir uma palestra. Nós estamos muito felizes, Senhor, apesar de tantos problemas em nossas vidas. Resgatamos ainda dentro de nós um sentimento de felicidade, de alegria, ainda que contaminado, meu Senhor, mas oferecemos com todo o bom coração a nossa gratidão. Gratidão por quê? Gratidão pelo conhecimento, pela oportunidade de perceber que isto é verdade, de entender que existe uma criação divina, uma criação perfeita por trás disso tudo, e que faz bem acreditar nela, porque ela é justa, ela é amorosa, é cuidadora, é perfeita. Todos nós, Senhor, já enterramos tantas pessoas, pai, mãe, filhos, amigos, e voltamos para casa tão doloridos. Mas já podemos perceber que a dor vai passando com o tempo e fica em nós algo maior. Fica em nós o entendimento de que não somos desse lugar e voltaremos a nos reencontrar. Mas ajude corações, Senhor, que estão precisando de um pouco de entendimento, de coragem. Há 160 anos atrás, no dia 1º de agosto, Senhor, o Senhor sabe bem que um grande emissário seu escreveu este livro, O Céu e o Inferno, mostrando para a gente que céu e inferno não são lugares geográficos, são regiões dentro de nós, sentimentos que emitimos e que nos faz viver em céu ou em inferno. Com o conhecimento, Senhor, podemos viver melhor, viver mais felizes num céu interior. E é isso que eu peço a todas as pessoas daqui, que emitam um sentimento de gratidão e reconheçam que tudo o que está acontecendo com a gente é aprendizado, é oportunidade, é vida, Senhor, é melhoria. Daqui a pouquinho, estamos todos no mundo espiritual. E esta volta, este retorno, precisa ser recompensado pelo crescimento. Que as dificuldades que enfrentamos, meu Senhor, nesta vida, sirvam de lições para nós, que saibamos aproveitar, e que as partes boas também, as viagens, os momentos de alegria, das comemorações, também sirvam para ver que a vida pode ser vivida com alegria, comemorada, não só doentes, mas saudáveis também. E que possamos crescer de algum modo, Senhor. Que possamos viver esta vida e crescer. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, a todos os anjos da guarda desse centro, a todos os anjos da guarda que vieram com cada um dos seus pupilos, dos seus protegidos, aprender e estimular cada um de nós a uma vida melhor. Levemos para casa, pessoal, esse ensino de que amar não é apegar-se e que ser bom terá recompensa no final. O Senhor mesmo nos disse: se a mão direita fizer algo, que a esquerda não fique sabendo, mostrando para a gente que não precisamos cobrar de Deus a recompensa, ela virá com juros muito grandes. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor faz por nós há tanto tempo e que possamos crescer mais e mais a cada dia. Que assim seja.